3.1, começando o conteúdo novo, ok? E assim, eu vi ali no grupo, professor, olha, estou com dúvida. Pessoal, nós vamos iniciar a série de exercícios da 1 até a 5 na aula de hoje. Próxima aula, das 6 a 10, e assim por diante. Vamos fechar. Foi marcada uma prova, vai ter uma prova. Quando que vai ter? Nem Jesus para te dizer. Eu não faço a menor ideia. Mas um dia vai ter. Então, aí nós eventualmente iremos trabalhar mais exercícios para fechar os 25 da lista. Mas então a gente vai fazendo dessa forma. Nós estamos entrando na 3.1, nós estamos avançando no conteúdo. Por quê? Simples assim. Faz de conta que não existe o malvado do coronavírus. Ele não existe. Hoje seria a nossa aula de revisão. Nós faríamos todos os 15 exercícios na aula de hoje. Seria a nossa revisão. Ok? Então, aí, após fazer a revisão, nós teríamos na próxima aula, prova. Que detalhe, não é na quinta-feira, né? É daqui 15 dias. Porque a próxima quinta é dia 9. E pelo calendário, dia 9/4, é véspera de Páscoa, não tem aula. Então, daí seria na quinta seguinte, já seria a nossa prova. Ok? Então, pessoal. Ô, professor, rapidinho. Oi. Dia 9, feriado é dia 10, né? Feriado é dia 10. Dia 9 não tem aula? Pelo calendário acadêmico, não tem aula. Entendi. Porque é véspera de Páscoa, né? Então, 9 não tem aula Tudo bem, agendada. mas tá bom. Boa noite. É. Aqui, sua primeira aula online hoje? Na verdade, não. É a segunda aula online. Nós já tivemos aula online na quinta passada. O senhor chegou a gravar ou foi só ao vivo mesmo? Eu gravei uma parte dela. Ela não ficou praticamente gravou o final da aula. A gente teve 2 horas e pouquinho de aula e foi gravado só o final. Eu estava usando a ferramenta do Zoom. Interessante porque do Teams a gente consegue gravar todas as aulas. O Zoom, porque ele tem aquela limitação dos 40 minutos. Então, aí ele derrubaria a aula. Então, mas aqui no Teams a gente vai gravar todas elas, vai disponibilizar lá todas as aulas gravadas sem problema algum. Beleza, professor. Tá? Então vamos lá, pessoal. Nós começamos com a nossa unidade 3.1, ok? Dando sequência. Eu mudei a tela, vocês conseguem ver a tela com a laranjada do PowerPoint? Sim. Sim. Para ver. Beleza. Eu sempre vou fazer essa pergunta, pessoal, porque às vezes ele dá um certo delay na hora de carregar, tá? Então vamos lá, pessoal. Nós falamos em aulas passadas, a gente começou. Eu vou fazer mentalmente, me acompanhe. Nós começamos a falar sobre treliças. Mas qual que era o objetivo de usar treliças? Era pegar o exemplo de treliças para trabalharmos o quê? Tração e compressão. Tá? Porque os elementos de uma treliça sofrem tração e compressão. Ok. Após falarmos de tração, né, e compressão, nós avançamos e fomos falando de outros efeitos. A flexão, e falamos, além da flexão, o cisalhamento. Né? Então, isso a gente foi evoluindo até a aula passada. Hoje a gente continua dentro deste contexto, mas a gente vai se aprofundar no estudo das relações de tensão e deformação. Tá? Então, a gente está pensando nisto para materiais que não se deformam. Né? Não, como assim? Ele sofre a deformação elástica
proporcional. Ok? Então, essa deformação, daí nós temos o conceito da deformação específica, seção 3.1, coeficiente de Poisson. Poisson foi um francês que fez ele chegou à seguinte constatação: eu estiquei o material, aumentei ele no eixo X, eu não altero o volume dele. Então, se eu não altero o volume dele, se eu estico no eixo X, eu tenho que fazer o quê? Reduzir no eixo Y. E ele estabeleceu um coeficiente de proporcionalidade dessa modificação. Isto é coeficiente de Poisson, para o cálculo da deformação do material. Tá? Então, o coeficiente de Poisson, ele relaciona o quê? Basicamente, a deformação transversal e longitudinal, ou seja, a deformação de X pela deformação do eixo Y. Tá? Então, por isso que essa constante é chamada de coeficiente de Poisson. Ok? Sendo que o valor... Só que é um valor numérico. Por quê? Vamos lá. Vamos pensar. Eu tenho um objeto de 50 centímetros de comprimento e 10 centímetros de altura. Tá? 50 por 10. Eu estiquei, tracionei ele. Ele aumentou 5 centímetros. Significa que aquele 10 ali vai ter que ter reduzido. Para quanto? Professor, tem aluno tentando entrar na sala, mas não está conseguindo, porque está dando erro. Tenta enviar para eles o link de novo. Eles estão com o link lá no grupo, pessoal? Está lá no grupo, mas pelo que ele está falando, ele não está conseguindo entrar pelo link. Eu entrei pelo link. Tá. Ok. Bom, para enviar o link novamente, tá, deixa eu cancelar aqui. Ok. Eu vou ter que entrar... no grupo para o Resistência de Materiais? Tá. Opa. Não. Eu, quando entrei pelo AVA. No AVA está lá o link também. No AVA está o link. Grupo no WhatsApp, professor, para Resistência de Materiais? Sim. Consegui entrar só no web. Eu disponibilizei no AVA, como é o protocolo, mas eu preferi ir além do protocolo, que é disponibilizar também no nosso grupo. Que é para facilitar, porque de repente tem algum aluno que está com problema de acesso no AVA. Daí, para ele não perder a aula em função disso. Eu mandei novamente. Também, né? Oi? No grupo eu acho mais fácil, eu só clicar ali e boa. Bom, eu passei novamente, eu inseri novamente aqui no grupo o link. No grupo lá, professor. Oi? Me adiciona lá no grupo lá. Bom, eu preciso do... Hã? 9898. Viu? Escuta. Os alunos têm o meu celular. Beleza? Depois você me manda uma mensagem e eu te adiciono. Tá? Beleza. O pessoal aí tem, pega com os colegas, aí me passa ali, ou eles passam o teu número lá no grupo e o teu nome, e eu faço a adição, sem problema algum. Beleza, ok? Obrigado. Imagina. Então, pessoal, vamos continuar. Eu espero que o pessoal que estava... o Paulo estava tentando entrar, eu estou vendo aqui P9 aqui. O Paulo já está no grupo. Que eu acho que era quem estava tentando entrar. Vamos lá. Vamos retornar aqui. Então, pessoal, voltando, o coeficiente de Poisson, né? Ele tem essa característica. No nosso exemplo numérico, eu tenho 50 no eixo X e 10 no Y. Então, eu aumentei. Sei lá quanto que eu aumentei.
Vamos trabalhar em percentual. Eu aumentei 10% aqui no meu eixo X. Eu vou ter que reduzir 10% no meu eixo Y, certo? Ele mantém a proporcionalidade. Isso em função do quê? Da teoria de elasticidade do material. Nós vimos aula passada bastante coisa relativa a isso. E, então, o Poisson ele só vem estabelecer uma métrica. Não é nada fora da realidade. E aqui está o nosso desenho. Olha só, o que eu acabei de falar. Então, eu estiquei. O P representa a tração. Ao esticar aqui, eu aumentei no meu eixo X, na longitudinal. Consequentemente, eu reduzi ele na transversal ou no eixo Y. Ok? Olha aqui, eu dei um zoom só para mostrar aqui, ó. Aqui, ó, ele está reduzindo. Ó, ele sai de fora para dentro, reduzindo. E aqui, ó, sai de dentro para fora, aumentando. Então, se eu fizer um esforço na transversal, ele reduz na horizontal. Se eu fizer na horizontal, ele reduz na transversal. É simples assim. De forma proporcional. Credo. O que tá Deus faltando aí? Suspende o veterinário que a porca deu Meu Deus. né? Marcelo, velho. Por Que eu gentileza, que- fechem o áudio. O professor não é obrigado a ouvir isso. Tá? Então, ali, como estava na imagem, nós temos uma barra com carregamento axial de tração. Devido a uma força, pode-se notar que há um alongamento no comprimento L e uma contração no raio da barra. Então, tem deformações semelhantes. No entanto, há um encurtamento no comprimento e você vai ter expansão no raio, ou seja, o inverso. Então, eu tenho aqui, quando a deformação for longitudinal, eu vou ter a deformação dividido pelo L, que é o comprimento. Quando for transversal, eu vou ter a deformação dividido pelo raio. Faz sentido? Todo sentido. É só olhar aqui. Olha lá. Aqui está o raio, agindo o raio. E aqui está agindo quem? O L. Ó, o L está aqui e o raio aqui. Beleza, pessoal? Então, não é nada fora da realidade, nada assim do outro mundo. Tá? Então, o coeficiente de Poisson é isso. Depois do coeficiente de Poisson, agora o bicho começa a pegar. Porque agora a gente começa a analisar de forma tridimensional, que é o real, né? Convenhamos. Nós estávamos analisando tudo no plano. Mas esquece, a vida real não é no plano. É tridimensional. Então, por isso que a gente chama de estado múltiplo de carregamento, ou carregamento multiaxial. Então, um cubo elementar de aresta unitária significa o quê? Todas as minhas arestas são proporcionais, tá? Então, esse cubo, ao ser carregado nas três direções, ou seja, carregado em X, tá? Carregado em Y e carregado em Z, deformará, tornando-se um paralelepípedo de retângulo. Ou seja, faz sentido? Todo sentido, né? Então, a gente analisou agora, acabou de falar de Poisson, que relaciona o quê? Área. Mas agora, a gente trazendo para o mundo real, é cúbico, né? Então, vamos lá. Então, eu tenho o quê? Um cubo elementar para as tensões de deformação. Então, se eu tenho a aresta unitária, representada por 1, olha aqui, ó, na figura A, 1, 1, 1. Né? 1 em Z, 1 em Y e 1 em X. Certo? Olha aqui, ó, o eixo X, 1 proporcional. 1, Y, Z, aqui. Tá? Então, eu vou ter esta unidade, unitário,
mais a deformação em x. Claro, este eixo é x. Então, ele vai deformar em x, y e z. Tá? Então, em função, nós temos essas deformações e, consequentemente, os componentes de tensão. Tensão em y, a tensão em z e a tensão em x. Ok? Eu fiz essa ilustração para ficar mais bonitinho para vocês enxergarem. Olha lá. Isso aqui é a deformação aonde? Em x. Olha ali. Essa em y. E essa aqui em z. Né? Então, ou seja, pensa que eu vou dar uma esticada. Eu vou tracionar no eixo em z, no azul aqui. Este cara aqui vai ampliar. Se este cara ampliar, o que vai acontecer? Este cara e este cara irão reduzir. É uma lógica, né? Baseado no que a gente aprendeu em Poisson, nós temos este comportamento. Se eu aumento em z, eu reduzo em y e x. Se aumentar em y, estou puxando aqui para cima, eu vou reduzir em z e x. Essa é a lógica. Generalização da lei de Hooke. Então, para uma barra com comportamento elástico e válida a lei de Hooke, podemos ter esta expressão aqui. Deformação. Lembram que a gente viu isso aqui na aula passada, deformação pela tensão dividido pela constante elástica, tá? Só que agora eu vou ter uma deformação em x e em função da tensão em x. É o que isso está me dizendo. Como assim? Olha aqui, não existe milagre. Eu deformei aqui em função da tensão em x. Logicamente, eu tenho que ter a deformação aqui em x. E aquele é o quê? Módulo de elasticidade. É como se comporta o meu material. Ok? Isto vale tanto para y quanto para z. E eu posso fazer o quê? Isolar esta deformação. Ou seja, se eu deformei em x, essa deformação vai ser igual em y e z, vezes Poisson. E vai ser tensão pelo módulo Poisson. Repare que desta fórmula aqui eu adicionei quem? Somente Poisson. Tá? E dessa forma, por analogia, nós podemos fazer o quê? Por analogia, nós podemos analisar y e z. Ou seja, nós temos, para minha deformação em x, nós temos a mesma efeito em y e em z. Reparem uma coisa. Isso é a lei de Hooke generalizada. Mas vamos... Essa fórmula, eu não preciso memorizar. Porque se eu tiver compreensão suficiente, já era. Entra na cabeça do cidadão. O módulo de elasticidade está presente em todos. E ele vai ser igual. Por quê? O material está no espaço tridimensional. Mas é o mesmo material. Por isso, o E é igual para todos. Ah, legal. Observe que se a minha deformação é em x, eu tenho o quê? A tensão em x negativa dividido pelo módulo. Se ela é negativa, ou seja, eu comprimi em x, eu fiz o quê? Estendi em y e ampliei em y e z, as tensões de y e z. Tá? Entenderam? Se eu vou para y, olha quem que ele vai mexer na tensão de y. Se eu estiver em z, é a tensão de z. E os outros dois positivos e deformando em função do coeficiente de Poisson, que vai dar a proporcionalidade entre x e y e a proporcionalidade entre x e z. É isso que diz a fórmula. Então, se você olhar para essa fórmula, ela parece ser feia,
Tá? Olha assim, nossa, que coisa complicada, mas não é tão complicada. É assim, se eu deformei em X, foi em função da tensão aplicada no eixo X, correto? Consequentemente, eu gerei deformação em Y e Z, e o Poisson me dá a proporcionalidade. Se a deformação foi em Y, foi em função da tensão de Y, e Poisson, por proporcionalidade, refletiu em X e Z. Agora, se foi em Z, em função da tensão em Z, refletiu por proporcionalidade de Poisson em X e Y. Entenderam, pessoal, até aqui? Alguma dúvida? Eu vou prosseguindo. Tá? E eu vou prosseguir agora com um exemplo matemático. Este exemplo matemático encontra-se na... Oi? Porque a sua tela sumiu aqui. Tá aparecendo você agora. Tá, então vamos voltar e vou compartilhar novamente. Ok? E agora? Agora tá aparecendo. Isso, aí, beleza. Maravilha. Qualquer problema, vocês têm que me avisar, pessoal, porque eu não estou vendo. Se vocês me avisarem, eu consigo fazer as correções necessárias, tá bom? Vamos lá, pessoal. O exemplo é da página 110. Ele diz que nós temos o quê? Um bloco que ele tem em X 50 milímetros. Ele tem, 80 milímetros em X, 50 milímetros em Y, e ele tem em Z, ele vai ter 60 milímetros. Tá? Então, repare, ele me deu o bloco, ou seja, isso, não posso dizer que é um cubo, mas posso afirmar com certeza que é o quê? Um paralelepípedo, em função da face retangular. Um paralelepípedo. E ele encontra-se sobre pressão uniforme em todas as faces, o que significa o quê? Que vai deformar todo mundo legal e igual. E, com isso, foi medida uma variação de comprimento em X. Tá? Ou seja, ele pegou no eixo... Oi? Eu também, agora, eu não estou vendo sua tela também, não está aparecendo para mim, mas... Tá, então eu vou sair e carregar novamente. Agora você vê a minha tela? Sim, vejo. Ótimo. Excelente. Qualquer problema, pessoal, vocês têm que ir me orientando, porque eu não tenho essa percepção, entendeu? Eu não tenho... Ele não me dá um status de problema. Vamos lá, pessoal. Então, voltando aqui, não sei se você perdeu essa parte, mas vamos lá. Nós temos um paralelepípedo. Ó. Em X ele tem 80 milímetros, em Y ele tem 50, em Z ele tem 60 milímetros. Tá? E ele sofre uma variação de comprimento de menos 30, tá? Micrometros. Menos 30 micrometros. Ok? Desta forma, precisamos determinar a variação do comprimento das outras arestas e a pressão aplicada no bloco. Sabemos que o módulo de elasticidade é 200 gigapascal e o Poisson 0,30. Tá? Então, repara, nós vimos anteriormente aqui uma fórmula que a gente viu na aula anterior, que a gente puxou ela hoje. Que a deformação é igual ao quê? A deformação é igual a tensão dividida pelo módulo de elasticidade. Ele me deu aqui este cara, me deu este. É fácil calcular. A deformação. Então, eu tenho como chegar no quê? Pressão aplicada. A pressão é uma forma de tensão. A gente já aprendeu isso também. E vamos à solução para a primeira parte que ele pede aqui,
que é a variação do comprimento das outras arestas. Eu vou aplicar quem? A lei de Hooke generalizada para tensão de compressão. Tá? Então, aqui está a minha lei de Hooke generalizada. É a mesma que a gente viu anteriormente. Para ficar mais didático, eu faço da seguinte forma. Vermelho é a fórmula. Quando eu apresento para vocês a fórmula. Quando ela está em azul, é a fórmula, mas ela já está sendo chamada para dentro de um exercício. Tá? Só para ficar uma coisa mais fácil da gente analisar. Então, como a pressão atuante é uniforme, podemos trabalhar com a seguinte consideração. A pressão gerará uma tensão igual em cada uma das fases. Mas a gente já viu que, para aplicar a lei generalizada de Hooke, nós teríamos essa condição obrigatoriamente. Tá? Então, eu vou ter esta condição aqui para ser aplicada. Só que a deformação vai ser igual em todos eles, né? E aqui, eu estou simplificando. Como assim, professor? Como assim? Olhem para este cara. Aqui é igual, não conta. Vamos olhar para cá, senão a gente não vai entender. Olha para esse cara. Eu falei o quê? Que a tensão, o Rho, é igual para todos. Então, eu volto na tela anterior. Olha lá o Rho. O Rho é igual para todas as tensões. Então, eu vou pegar o Rho e substituir ele aqui. Ele entra aqui, aqui e aqui. Consequentemente, ele vai pegar a geral, em todas. Ou seja, eu vou ter uma negativa e duas positivas. Essa é a negativa com as duas positivas. Essa é negativa, duas positivas. E eu igualo esses três caras aqui. Por quê? Porque a tensão em X é igual a Y, que é igual a em Z. Olha só. Lembram? Aqui, por exemplo, se eu estivesse fazendo em função de Z, seria o que aqui? Tensão de Z, vezes Poisson, tensão de Y, Poisson, tensão de X. Se fosse de X, aqui seria tensão de X, Poisson, tensão de Y, Poisson, tensão de Z. É isso que ele... Opa! É isso que ele está me dando. Aí ele fez o quê? Este cara é igual? É. Então, eu posso fazer isso aqui. Uma forma simplificada de mostrar a deformação. Tá? Então, sabemos que a deformação é dada por 30 micrômetros. O micron, este cara feio aqui, a gente sabe que ele é o 10 na 6 negativo. Então, eu só substituir a deformação, deixei ela bonita. Né? Então, aí eu pego lá a fórmula de EX, pego a deformação, que foi dada, está aqui, e eu tenho meu LX, que também foi dado. Lembram? Era 80 em X, 50 em Y e 60 em Z. Então, eu tenho como obter todas as deformações? Tenho, porque elas são iguais. Ao dividir estes caras aqui, eu chego em 375 microns negativo. Esta é minha deformação. Ah, professor, não é metro nem nada? Não. Por quê? Este cara é dado em metro. Este cara foi dado em milímetro. Mas se eu jogo 10 na menos 3, eu transformei ele em metro também. Metro com metro, corta. E a deformação, a gente já aprendeu isso na aula passada, que ela é adimensional. Não tem uma dimensão definida. Então, dividir nos caras, opa, me sobrou 10 na menos 6, que eu substituo pela letra grega mi, só para ficar bonitinho. Está aqui calculado a minha deformação.
como a gente já tinha feito a análise que ela era igual para todas, está aqui. Tranquilo até aqui, pessoal? Vamos lá. Agora nós temos a deformação em X, pode ser, ou tanto faz qualquer um dos eixos, porque ela é igual. Então, eu vou transformar a letra ρ em σx. O módulo de elasticidade E foi dado, e ele é vezes 1, na menos 2, o quê? Poisson, que também foi dado. Então, eu tenho como calcular o ρ, que vai virar, na verdade, minha tensão. Né? Ah, ele pegou em Y aqui. Por que ele pegou em Y? Porque foi metido. Ó. Ele, não, eu vou pegar aqui. Não foi pedido isso. Mas ele foi lá e calculou o quê? A deformação para Y. Foi lá e calculou a deformação para Z. Usando o quê? A deformação para X, que é igual para Z, que é igual para Y e é igual a Z. Y é o meu 50, que foi dado, tá aqui, ó, 50 na menos 3, para transformar milímetro em metro, certo? O Z é 60, 10 na menos 6 para transformar, desculpa, 10 na menos 3 para transformar em metro, certo? Detalhe, este aqui foi o quê? A deformação que a gente calculou em X, que é igual nesses dois caras. Repare que ele é adimensional. O comprimento não, tem a dimensão linear. Então, um adimensional por um cara com dimensão linear, eu vou chegar num cara com dimensão linear, né? Por isso, aí chegou no 10 na menos 6, para ficar bonito, substituiu pela letra. Então, reparem, pessoal, nós tivemos a ação de uma força que gerou uma deformação em X de 375. Não, tá certo. A deformação em X de 375 provocou um alongamento em X, né? Um deslocamento, que pode ser alongar ou retração, vamos chamar de deslocamento, que daí serve para os dois, de 30 microns, metro. Tá? Aí, esta mesma tensão em Y de 375 mantém, né? Os mesmos 375, tá aqui. Ele causou o quê? Um deslocamento em Y de menos 18,75. E aí, ele foi para Z. A deformação também é o 375, dado aqui, ó, a mesma de X. E ele causou uma deformação, um deslocamento em Z de menos 22,5. Ok. Vamos brincar com a matemática, pessoal? Vamos brincar com a matemática? Porque, assim... Ah, professor, mas ele causou em X, calma lá. Em X ele causou quanto? 30. Ah, em Y ele causou 18,75. Entendi. E em Z ele causou 22,5. Ah, ok. Só que o comprimento inicial real lá, né? Do X era quanto? 80 milímetros, né? E aí eu tenho o quê? Eu tenho que em Y, 50 milímetros. E eu tenho em Z, 60 milímetros. Reparem, pessoal. Observem o seguinte. Qual que é o maior? X, 80. Então, ele deformou quanto? 30. Ah, legal. Y é o menor, foi o que menos deformou. E Z, 60. Está um pouco a mais. Foi quem deformou ali. Então, pessoal, o exercício é simples? É simples, não tem nada de sofisticado nele. Tá? Não tem nada, assim, de
é muito mais interpretação. É muito mais interpretação. Não existe nada de assim sofisticado. E ele segue uma lógica, tá? Qual é a lógica? Eu tenho, olhando as minhas arestas de x com 80, ela produziu uma deformação maior que em y que tinha 50. Tá? Então, se a gente analisar, né, a deformação que ocorreu, nós vamos ter uma pequena matemática perversa aí para a gente analisar. E não poderia ser diferente, tá? Eu quero que vocês façam um exercício para mim, por gentileza. Anotem assim. Faz lá, x, y, z. Deixa eu fazer grande aqui. Vou mostrar para vocês como eu quero. Tá? Vamos sair daqui para gerar conhecimento. O objetivo é esse, não é outro. É gerar conhecimento. Vamos pegar com aqueles valores. É um jogo da velha que eu quero que vocês façam. Conseguem ver, pessoal? Estão enxergando? Sim. Beleza. Tá, então tá. Aí, no primeiro X, nós vamos colocar quanto é que era? 80 o quê? Milímetro. Coloca o número 80. Y era quanto? Oi? Bota de novo esse negócio aí. Estão vendo? Boa. Sim ou não? Sim. Ok. Então, vamos lá. Y era 50 e Z 60. Tá? Aí, o alongamento que nós tivemos em X foi dado inicialmente de 30, 18,75. E depois foi dado de... Professor, eu não estou conseguindo ver nada. Ó, eu estou mostrando aqui, ó, no papel. Tá vendo o papel? Não, tá a tela toda preta. Ué. É porque você tem que mudar aí no aplicativo. Tem duas telas, uma que ele transmite e Não, a que ele tá a câmera. não, ele saiu. Você está me Não, vendo? já estava perfeito. Não estou te vendo. Pois é, mas... normal. Agora eu também não estou vendo, não. Vocês não estão me vendo, não? Viu aqui Eu também. É culpa da Dilma. Oi? Ai, meu Deus do céu, como é que vocês vão lá? Agora você sumiu. Arrota de novo aí, Marcelo. Não foi eu que arrotei, não. Ó, eu vou desativar e ativar a câmera. Eu não pra fui ver. negrito aqui do lado, você assim. Ó, eu desativei e ativei a câmera. E agora, quem não estava me vendo, está vendo? Agora eu eu tô estou vendo. vendo. Positivo. Beleza. Então, é só avisar que eu ativo e desativo a câmera que deve voltar. É isso que eu quero que vocês vejam, façam. Estão vendo aqui, ó? Sim ou não? Sim. Sim. Tá? Eu vou ditar para vocês. Em X eu tenho 80 e 30, em Y 50, 18, 75, em Z 60 e 22,5, ok? Tá? Agora eu quero que vocês peguem a calculadora de vocês e bate lá, 80, 50, divide. Pensou quanto quer dizer? Hã? Dizer Divide 80 por 50. Quanto que dá 80 por 50? 1,6. 1,6. Agora divide para mim 30 por 18,75. Por 18,75. 1,6 também.
É. Agora divide 80 por 60. 1,3. Agora divide 30 por 22,5. 1,3. Pessoal, acho que eu tô mais perdido. Isso. Se a gente fizer, ou seja, a gente fez uma relação de x para y, uma relação de x para z. Se a gente fizer a relação de y para z, vai dar a mesma coisa. Observaram o quê? A deformação que ocorreu, ela é diretamente proporcional ao comprimento do objeto. Viram isso? Uhum. A porcentagem, então, do deslocamento é a mesma para todos, né? Exato. A porcentagem, o real de deslocamento em todos é igual. Interessante isso, né? Professor, mas por que desloca 60 centímetros em... 60% em Y e 33% em Z? Não. Não é porcento isso não. Isso aí não é porcentagem. Não é porcentagem. Você tem 80 em X, certo? E você tem 50 em Y. Então, o 80, ele é a relação de proporção é 1,6. Então, o deslocamento de X tem uma relação de proporção com o deslocamento de Y, obrigatoriamente de 1,6. Não poderia ser diferente. Se fosse diferente, ele estaria fora da lei de Hooke. Entenderam? Interessante essa relação, né? O livro não traz isso, tá, pessoal? Mas é para vocês verem e entenderem. Fica mais fácil de entender. Vamos voltar para o exercício, tá? A parte final dele, ele pede lá o quê? Então, ele está aqui trabalhando com uma pressão uniforme de 187,5 no bloco. E ocorreu essa deformação específica. Da onde que ele tirou essa conta maluca? Tá assim no livro, tá? Eu não entendi, foi nada. Como assim que você não entendeu foi nada? Essa parte final você não entendeu? Você entendeu a parte que eu... Nada? Você estava prestando atenção, Leite? Tô, na hora que você começou. Tá, o que você não entendeu? Você tem que me ajudar. Qual ponto que você não entendeu para eu poder te explicar de novo, Leite? Eu não entendi o raciocínio do exercício desde o início. Falando a verdade mesmo. Se você puder explicar de novo, eu não entendi. Professor, só que a matéria é um pouco complicada, entendeu? Parece que isso é da Grécia, é diferente. Não, parem de frescura. Nada da Grécia aqui, não. O problema é que tá travando toda hora. Tá. Voltando, vocês vão fazer desenho. Vão fazer desenho aí para aprender, então. Vai, todo mundo desenhando. Faz um paralelepípedo. Paralelepípedo você sabe fazer, não sabe? Faz paralelepípedo aí, Letícia. Tá fazendo, Letícia? Coloca no eixo X. Beleza. Coloca no X 80, Letícia, para mim. Coloca no Y 50. E coloca no Z 60. Beleza? XYZ. Beleza? Então, foi dado esse bloco, esse paralelepípedo, essa figura geométrica. Beleza. E aí ele disse o quê? Que ele sofreu uma pressão uniforme no X. Tá? Ou seja, na face X. Beleza. Ao sofrer esta pressão, ele deformou em X, né? Ele causou um deslocamento ali em X de menos 30 micrômetros. Beleza até aqui? Sim. Ele deu para nós que o E é 200 gigapascal, mas a gente não vai usar ele agora, vai usar lá na frente. E ele deu que o nosso Poisson é 0,30. Beleza?
Então, usando a lei generalizada de Hooke. Como ele falou que leia lá, aqui, se encontra sob pressão uniforme em todas as faces. Ou seja, a pressão que está ocorrendo no X é a mesma que ocorreu em Y e a mesma que ocorreu em Z. Então, baseado nesta condição que ele nos deu, eu posso atribuir na letra ρ, só para ficar bonito, tá? Eu digo que a tensão... Por que a tensão? Porque a tensão representa o quê? A minha pressão, tá? Em X é igual a minha pressão em Y é igual a minha em Z. Ele falou lá, a pressão atuante é uniforme em todas as faces. Então, eu tenho a mesma pressão em todas as faces. Então, a pressão em X é igual a em Y é igual a pressão. Mas o que é pressão? Pressão é força sobre área, não é isso? E o que é força sobre área? Tensão. Ok? Isso aqui ficou claro? Letícia? Tranquilo, professor. Beleza. Então, agora eu vou aplicar a lei generalizada de Hooke, que a gente viu anteriormente. Ou seja, quando ocorre um deslocamento em X, obrigatoriamente vai ocorrer um em Y e outro em Z. Sempre em sinal contrário. Por que sinal contrário? Porque se eu aumento o X, eu tenho que reduzir Y e Z. Tá? É mais ou menos o seguinte, Letícia. Você tá com um cobertor. Você puxa para cobrir a cabeça, obrigatoriamente você descobre os pés. Ou seja, se eu alterei Z, ele reflete em Y e X. Se eu alterei X, ele reflete em Y e Z. E assim por diante. Então, baseado nesta lei, e ele me deu ali, então eu posso fazer o quê? Eu vou pegar a letra ρ e substituir em todos esses caras aqui, ó. Posso? Posso, porque olha só, ele está dizendo que ρ é igual ao quê? Tensão de X. Opa, aqui eu coloco a letra ρ. Venho aqui, Y, posso colocar a letra ρ. Aqui, ρ também. Sim ou não? Sim. E se eu fizer isso, o que vai acontecer? Vamos ler junto comigo aqui, Letícia? Aqui, ó, troca pela letra ρ. Aqui ficaria ρ dividido por E, de elasticidade. Aqui, Poisson vezes ρ dividido por E, de elasticidade, mais Poisson, ρ dividido por E. Certo? Agora faz essa linha para mim, Letícia. Fica Poisson vezes ρ dividido por E, menos. Letícia? Letícia? Oi, professor. Como é que fica aqui, Letícia? Coloco ρ. Ρ dividido por E. O próximo, Letícia? ρ dividido por E. Poisson vezes ρ dividido por E. E aqui embaixo a mesma coisa. Então, eu posso fazer o quê? Igualar. Todas elas vão ficar com essa aqui, não vão ficar com esse cara? Não foi o que a gente viu lá, Letícia? Rho dividido por E, Poisson vezes Rho dividido por E, Poisson vezes Rho dividido por E. Então, eu tenho como igualar. A deformação em X será igual à deformação em Y, que será igual à deformação em Z. Agora okay? entendi. Agora eu entendi. Você juntou as três equações em uma só, porque você trocou o ρ pelas tensões dele. Exato. Aí aqui, ó, eu só simplifiquei. Este cara e esse cara, não é? Aí, este cara aqui, eu fiz o quê? Eu isolei o E e o Poisson. Ó, E Poisson tá aqui, não tá? Ele tá aqui, não tá? Ele tá aqui também. Então, aí fica o quê? Esse E Poisson, ó, opa, virou 1. E esse aqui? Eu não tenho duas vezes E Poisson? Ó, tá aqui.
Foi só algebrismo isso aqui, galera, para chegar nessa fórmula. Morreu aqui a buia. Ó, parou aqui. Ok? Aí eu vou fazer o quê? Dado a deformação, eu sei desta fórmula aqui, ó, que a gente viu aula passada. Que a deformação em x é o quê? O deslocamento dividido pelo comprimento. Não foi isso que a gente viu? O comprimento é em metro, professor? Não, o comprimento foi dado em metro. Então, isso que eu perguntei. Não, foi dado em milímetro. É 80 milímetro. Só que eu quero transformar micrometro. Em milímetro em metro. Eu faço o quê? Multiplico por 10 na menos 3. É o que ele fez aqui. 80 milímetro virou, né? 80 vezes 10 na menos 3, para virar metro aqui. Aí, ó, aquela letra grega mi é 10 na menos 6. Tá aqui, micrometro é metro? Não, não é. Aqui é a letra mi, ok? Que ela representa 10 na menos 6. A letra N representa o quê? 10 na menos 9, que é nano. Fechou. Então, este cara vira 10 na menos 6 em metro. Ó, tá ele aqui. Esse cara tá aqui, ó. Este cara é este cara aqui. Este cara aqui virou este. Tá aqui. E aqui, o 80 milímetros virou 80 vezes 10 na menos 3. Aí, dividindo isso aqui, eu chego em 375 vezes 10 na menos 6. Certo? Ao fazer esta continha aqui, o que acontece? Eu poderia simplificar aqui, tá? 10 na menos 3 por 80. Daria esse mesmo resultado. Então, isso aqui é igual a 375. Aí, ó, eu fiz esse cara virar esse, não fiz? Agora, esse cara voltou a ser esse. E eu não falei que todo mundo aqui é igual? Olha só. Todo mundo é igual, todo mundo ficou valendo 375. E agora? Tranquilo até aqui? Entenderam, pessoal? Agora sim. Excelente. Então, se eu calculei em função de x, e esse cara vale o mesmo que vale x, esse L aqui de y é quanto? 50. A gente não pegou lá no começo que o L de x era 50? Então, ó, eu peguei o 375, que é o 10 na menos 6, vezes o quê? 50 vezes 10 na menos 3. Deu o quê? A deformação em y, 1875. Pego o z e faço a mesma coisa. Esse 60 é o quê? Z era 60 milímetros, vezes a deformação em z, que é a mesma deformação em x e y, né? Cheguei a 22,5 microns. Aí, o que acontece? Agora, pessoal, eu sei que eu quero calcular a tensão. Vamos lá. Vamos fazer o seguinte, vamos voltar aqui e vamos pegar. Vamos escrever em função de x. Tá? Deformação de x, este cara aqui é igual, morre isso aqui, é igual a isso aqui, diretão, na veia. Menos ρ Nossa, travou tudo. Professor, travou aí. Travou tudo que você falou. Travou, professor? Deu pane na nave. Ah. Garoto.
travado. Tá. O Paulo tá doidão. Você tá usando droga, Paulo? Pessoal, tô gravando, não sei se é só pra mim não, mas não tô ouvindo nada. Professor, eu vou sair e entrar de novo, gente. Sai Paulo mano aí. Paulo tá doido demais, velho. Vou colocar a idade de sinal. Eu não sei Tá travando até agora. Ô, Paulo, que doideira é essa aí, velho? Acho que a internet do professor caiu lá, velho. Esse Paulo tá doidão. Hora do recreio, gente. Opa, pessoa. Fala comigo, professor. Professor? Tá bem? Câmbio. Tá vivo aí? Ele tá sem o fone. Não, é que eu tava aqui. Tem um travado aí. Eu tenho um aplicativo aqui da NET, tá? Eu só vou verificar aqui, pessoal, um minutinho só para verificar o sinal, se tem alguma coisa, porque quando tem algum problema na região, a NET ela manda um sinal. Não é normal ter problema, tá? Inclusive eles trocaram essa semana, trocaram um modem, colocaram um modem melhor. Mas vamos lá, vamos voltar. Voltando aqui, onde nós estávamos. Só por isso nós vamos ter que ganhar a resposta da prova. Oi? O que foi? Tá. Vocês estão me ouvindo? Sim, professor. Ela disse para mandar as questões da prova, professor. Sim. Tá. Então, olha só, nós pegamos aqui, ó, EX, este cara aqui, tá? Viemos aqui e pegamos esta outra parte. Ok? Tá aqui, ó. Só que isso aqui foi feito o quê? Foi isolado, Rho foi isolado aqui. Foi só o que foi feito. Como que foi isolado?
Pessoal, nós estávamos em função de quem? Deformação de X. A deformação de X veio para cá e Rho, que estava aqui, foi para lá, tá? Deformação pulou para dentro da equação, este cara que estava fora veio para cá. Só. Este cara quem? O E é o meu módulo, foi dado no começo. Este cara, nós calculamos, é a deformação em X. Este cara é quem? O 0,30, que é o Poisson. É só executar a fórmula, chegamos em 187,5 megapascal. E o que é o 187,5 megapascal? É a tensão uniforme que está atuando em X, em Y e Z, representado pelo Rho, que a gente viu lá atrás. Ok? Então, esta deformação dos 3 é o que a gente usou para calcular, que a gente já vinha trabalhando com ela desde o começo. Ficou claro agora o exercício, pessoal? Só de ouvido, não tô achando nada, cara. Eu recomendo... Professor, deixa eu te perguntar um negócio. Por exemplo, ele desloca quanto no X que você falou? Ele é dado lá no início do exercício, 30 microns, micrômetro. 30 vezes 10 dá menos 6 metros. Entendi. Ele é dado no começo, isso ele é dado. Pessoal, veja, eu recomendo que vocês refaçam o exercício que está na apostila. Tá? Não tem erro nenhum nele, tá tudo certo, as contas, os cálculos aí, tá tudo legalzinho. Eu recomendo que vocês refaçam para poder assimilar. Oi? Ah, não, não, esse 2.0 é o quê? 2.0, aonde que você está vendo 2.0? Embaixo? Lá embaixo. Mas não é 2.0. Olha isso aqui para mim. 1 menos o quê? 2 vezes Poisson, não é isso? Ah, tá. Então é 2 vezes 0, não. Entendi já, beleza. Ok? Mais alguma dúvida, pessoal? Isso aqui é na prova, não, né? Graças a Deus. Isso é outra história. Vamos lá. Na primeira, na segunda, não sei. Vamos lá. A gente nem sabe se tem prova ainda. Eu também vou... Pessoal, prova não é o nosso maior problema. Ok? Prova não é o nosso maior problema. Tá. Então, tensão... Oi. Esse Poisson aí sempre vai ser esse valor ou vai dar um problema? Só porque eu cheguei aqui um pouco depois que já tinha começado a aula. Tá bom. O Poisson, ele é... Para cada material, ele tem um valor. Então, por exemplo, tudo que você for trabalhar com concreto vai ser aquele mesmo valor. Tudo que for aço é aquele mesmo valor. Madeira é aquele valor. Entendeu? Ok. É do material. Cada material tem um valor. Beleza, obrigado. Imagina. Todo Pessoal, até então a gente estava falando o quê? Vamos fazer uma DR. Vamos fazer uma DR. Nós falamos sobre o quê? Nós falamos sobre tensão. Nós falamos sobre tensão-deformação. E falamos lá sobre módulo de elasticidade. E aí, eu tenho um material, ele vai deformar, tá aqui meu material, ele deformou, esticou. Se eu não estiquei demais, ele ficou no elástico. Se eu esticar um pouco mais, ele vai para o plástico, e se eu puxar mesmo com força, ele rompe. Lei de Hooke. Nós vimos isso anteriormente. Hoje, nós só acrescentamos alguns conceitos, que foi o Poisson, em relação ao que a gente já tinha visto. Mas nós temos sempre acontecendo junto com isso quem? Cisalhamento. Né? Desde a primeira aula a gente está vendo isso.
Eu vou flexionar uma barra, onde ela rompe é onde ela cisalha. Eu tenho uma chapa parafusada. O que acontece? Se o parafuso suportar, quem estoura é a chapa. Não é isso que a gente tem visto? Então, ou seja, quando a gente vê esse tipo de situação, a gente está vendo quem agir? O cisalhamento. Cisalhamento agindo. Ok? Então, pessoal. Então, agora nós entramos no estado de carregamento multiaxial, nos 3 eixos, para cisalhamento. A gente só trouxe o conhecimento de deformação, alongamento, deslocamento para o triaxial. Agora a gente vai trazer cisalhamento para o triaxial. Tá? Então, vamos lá. É o que nós estamos vendo nesta aula aqui, nessa parte da aula. Deformação de cisalhamento. Então, ele pode ocorrer casos nos quais há um estado de tensão mais geral, contendo, além das tensões normais, as tensões de cisalhamento. Quem são as tensões normais? A tensão normal em X, tensão, né, normal em Y, tensão normal em Z, o que a gente acabou de trabalhar no exercício. E aí eu tenho uma correspondência, uma correlação. Nada fora da casinha, nada de outro mundo. A minha tensão em XY será igual à tensão em YX. E a tensão em ZX será igual à tensão de XZ. O que quer dizer isso, pessoal? Quer dizer que não importa o plano em si, a direção do plano, né? Se ele for XY ou YX, tanto faz. Vai ser a mesma tensão. É isso que quer dizer. E olha só que bonito, eu fiz uma arte aqui para mostrar para vocês. Ó. A tensão em X está aqui, ó. Ocorrendo aqui. A tensão em ZX, ocorrendo aqui. E a tensão em YZ, ocorrendo aqui. Então, cada uma das arestas. Tá? Na verdade, ó, YZ, ZY. O plano de cisalhamento é esse. Qual é esse plano? Um plano de quantos graus? Vamos, pessoal. Deus o livre. Estão dormindo? Plano de 45 graus. Ok? Então, ó, ele vai cortar aqui, ó. Esse cara vai cortar aqui, ó. 45. Esse Jefferson. cara. Oi? Jefferson. Oi? Não tá aparecendo, não tá aparecendo, só tá aparecendo você. Eita, eu já pedi para vocês avisarem. Assim que acontecer, pessoal. É só... Deus Vai tem que tentar. me ajudar. Tem que me ajudar. Ó, e agora, estão vendo? Sim ou não? Agora apareceu a tela. Certo. Então, observa. Este cara aqui, ó, YZZY. Tá? Olha só. Este plano aqui, YZZY, ou este outro aqui, ele corta como em 45 graus. Por quê? Porque o cisalhamento ele faz o corte em 45 graus. Nós vimos rompendo concreto, com pressão, puf, rompe em 45 graus. A gente já viu isso. A gente já estudou isso. A gente já viu o cisalhamento. Tá? Então, ele traz este conceito. A tensão está aqui, ó. Ó o cara. Tensãozinha está aqui. E os planos de cisalhamento ocorrendo. Beleza? X, plano de cisalhamento ocorrendo. E assim por diante. Tá? Então, usando o mesmo conceito que a gente viu para montar o cubo anterior triaxial de deformações em função das tensões. Unitário. E olha lá, o que está acontecendo? O cisalhamento ocorrendo. Ele vai fazer isso aqui, deformar.
tender a 45 graus. E aqui está a representação dos ângulos de cisalhamento. Tá? O que isso? Senhor, eu estou olhando esse paralelepípedo, eu estou ficando com medo, eu não vou nem dormir à noite. Pessoal, o que nós temos que ver, enxergar e entender? Nós temos que entender que o cisalhamento ele opera como em ângulo de 45 graus. Esse cubo deformado quer dizer isso, exatamente isso, que ele está operando em deformação de 45 graus. Por isso que ele isola a tensão de X com a tensão de Y sobre este plano. Este plano não é, isso aqui é a aresta, tá? O plano, este é um plano e este é um plano. O que ele quer dizer quando ele diz que é igual? A força de cisalhamento que ocorrer aqui será a mesma que vai ocorrer aqui. Tá? Não é nada tão difícil se você entendeu a parte anterior, os planos de deformação. E faz sentido, todo sentido. Por quê? Porque a gente não trabalha com materiais na vida real, nossos materiais são tridimensionais. Então, é correto que a gente tenha tensões atuando de forma tridimensional e é correto que a gente venha ter, consequentemente, cisalhamento. Ok? Então, pessoal, a deformação por cisalhamento. De modo análogo ao ensaio de tração, o diagrama de tensão, deformação e cisalhamento também apresentará um trecho inicial reto e outro elástico, e outro trecho inelástico. O G é o módulo de elasticidade para cisalhamento. Como assim? Para tensão, deformação, eu tenho quem como módulo de elasticidade? A letra E, de elefante. Para cisalhamento, é representado pela letra G, ok? É só muda. Por quê? Porque é para representar que G é módulo de cisalhamento e E é módulo de tensão. Foi só uma convenção. Tá aqui. Então, ele quer dizer o quê? Tá ocorrendo isso aqui, isso aqui, isso aqui, isso aqui, isso aqui. Isso aqui é o quê? Meu diagrama de... Tensão, deformação. Isso, tensão, deformação. Tá? Só que ele ocorre exatamente igual. O cisalhamento vai acontecer exatamente igual. Como assim, professor? É simples assim. Vamos lá. Diagrama da lei de Hooke. Metal e concreto. Qual dos dois vai esticar mais? Metal. Metal. Mas os dois vão romper os dois vão acabar rompendo. Mas metal Sim. vai esticar mais. Cisalhamento. Qual dos dois vai deformar mais antes de cisalhar? Concreto. Metal. Metal que eu falei. O metal continua sendo o material com maior elasticidade, certo? No cisalhamento acontece a mesma coisa. Olha só. Ele veio. Isso aqui é metal, tá? Ele veio. Aqui ele está fazendo o quê? Cisalhamento elástico. Ele veio. Aqui ele está fazendo cisalhamento Plástico. Isso. E a partir daqui ele fez o quê? Ruptura. Rompeu. Isso. A mesma coisa, pessoal. E aí o G é tirado daqui, ó. É a inclinação da reta o quê? Elástica. Esse ponto não é o elástico? Então, até aqui ele vai e volta. A partir daqui o cisalhamento vai fazer fissuração. Já não tem mais remédio. Já danificou o material. Mas até aqui não. Até aqui é o mesmo comportamento do elástico, né, que a gente viu em lei de Hooke. Ok? Então, a tensão de deformação e cisalhamento é representada pela letra grega tal, G é o módulo e Y a minha deformação de cisalhamento.
Então, em G é o módulo de elasticidade, tá? E o gama, a minha deformação. Se eu isolar o G, eu tenho como representar ele em função de Poisson e elasticidade. Como assim? Nós não vimos anteriormente uma correlação na aula passada entre cisalhamento e tensão e deformação? É só substituição de fórmula, pessoal. O conceito novo é esse cara aqui. Tá? E este cara é dado em radianos. Por quê? Porque quando ele cisalha, ele forma o plano de 45 graus. E eu vou ter pequenas variações daquele plano de 45 graus. Só por isso que ele é representado assim. Ok? Pessoal, desta forma, nós encerramos